Bom dia, bom dia. Ontem eu não estive aqui, né? Aliás, eu fui cobrada ontem à noite no grupo que eu tenho toda quinta-feira, né? Que a gente faz leitura de livros, eu vou traduzindo e a gente vai lendo. E ontem as meninas falam assim, ai, Dulce, você estava esperando a sua análise, né? O portal 1212, né? E eu falei, gente, ontem eu não tive tempo nem de raciocinar, então ontem passou, né? Ainda comentei, né, no grupo com elas, né, o que que poderia estar representando ali. E, e uma que eu anotei, né, para mim, uma informação assim que eu achei interessante, que ontem 12/12, né, de 2024. 24 é 12/12, né? E aí eu fiz isso aqui, não sei se vai dar para ver, né? 12/12, 20, 12/12, né? Então é interessante, a gente pode brincar, e eu brinco muito, né? Assim, as muitas possibilidades, né, do que pode estar ali trazendo como informação, né? E o que pode estar representando, né? E hoje, a gente é 13, né? Sexta-feira 13, né? Que muita gente tem medo do 13, né? Mas eu acho tão interessante quando eu vejo assim as coisas, quando as pessoas ainda não entendem, né, totalmente o significado de determinadas informações, vibrações, é, e é mais fácil, quando eu não sei, eu jogar aquilo para a conta do mal, para o negativo, né? Então, 13, porque muitas vezes foi ligada à carta da morte, né? No tarô é aquela carta, né, que tem a caveira, um esqueleto com a foice na mão. Tem muitas histórias, né? Todos os filmes de terror foi colocado, né, em Sexta-feira 13, né? Como várias outras frequências, né? O 33 aí fala, isso aí é dessa turma da elite, aí joga para a maçonaria, joga para não sei aonde, aí o 666, né? Que aqui no Brasil eu tenho o hábito de falar 666, o povo me corrige, não é 6, é 6, ok? 666, né? O 666 também, né, considerado o número da besta e tudo mais. Mas existem várias outras análises muito mais profundas a respeito de todas essas frequências, né? É a mesma coisa que eu pegar uma faca, né, um objeto, uma faca, que é utilizada para quê? Para cortar. Eu posso cortar um pão, uma fruta, como pode ser usada para matar, machucar alguém. Então, a faca que é o mal, não, né? É que ele utiliza, né? Então, muitas vezes é isso. Todas aquelas informações que eram ou são consideradas informações que nos liberta, que nos faz entender um pouco mais profundamente quem a gente é, que faz com que a gente assuma a responsabilidade pela nossa própria caminhada e nossa própria conexão, elas são colocadas ou escondidas, né, da grande maioria da população, ou são colocadas como algo, olha, perigoso, cuidado, isso aí é usado para manipular e tal. As pessoas que sabem e têm conhecimento, elas utilizam para o próprio benefício, deixando, aí está o mal, é quem utiliza, deixando para o resto da humanidade a ignorância, né? E a gente, dentro de uma ignorância, a gente enxerga tudo assustado, com medo, né? É igual você entrar numa sala apagada, tudo escuro, e você vê uma coisa assim enroladinha no canto, você acha logo que é uma cobra, uma coisa, um bicho, uma sombra, mas quando você acende, não
é uma cobra, é uma corda que estava ali jogada no canto, né? Então, tudo existe, sim, um jogo de manipulação, e a gente está vendo aí de forma gritante o tempo inteiro, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí, o que vem acontecendo há alguns anos, o jogo de manipulação, o jogo de medo, de temor, e todo mundo no medo e no temor entrega a sua segurança na mão daqueles que te manipulam, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento com todas as observações, com tudo que nos é chegado e tudo aquilo que a gente percebe, e não minimizar, sabe assim, ah, é isso, ah, é aquilo, né? Mas mergulhar um pouquinho mais e querer entender um pouquinho mais o que é de fato que aquilo está trazendo, né? Como a faca é um objeto, ela não tem vontade própria de fazer isso ou aquilo, é quem utiliza que faz, né? Então a gente tem sempre qual é o nível de consciência que uma pessoa tem ao utilizar uma determinada frequência, uma determinada potência, e para que aquela potência ali tem a possibilidade de te ajudar em alguma coisa, ou você entender que se uma determinada potência tem uma função, se você não está utilizando aquela função, por que você não está usando aquela função? Né? Então, isso nos ajuda, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente pesquisa, mais vai trazendo uma forma de autocondução e não deixar a nossa condução na mão de terceiros. Ou na mão, pior ainda, né, dos nossas crenças, dogmas, os nossos medos, o nosso mental às vezes enlouquecido, o nosso emocional descontrolado, e a gente não está no eixo, né? Então, voltando aqui, né? Ontem foi 12/12, né? E aí, como eu brinquei aqui, 12/12/20, 12/12, né? Quer dizer, 24/24, com 20 aí no meio, né? 24 como potencial do dia de ontem e 24 como dom desse ano, né? Interessante, potencial e dom, todos os dois 24, né? Eu gosto sempre de lembrar que Madalena, o nome, Maria Madalena dá 33, mas só o Madalena é 24. E o nome Yeshua, né, que aqui a gente chama de Jesus, né, Yeshua também é 24, né? Então, Madalena é 24, Yeshua é 24, quanto potencial era 24, o dom do ano 24, né? Então, é como se a gente tivesse colocando 24/24, né? Ou 12/12/12/12, né? Ali sendo as pontas que estão sustentando esse eixo, o eixo 20, né? 2024, né? Eu peguei o 20 ali, separando em números, né? Na minha brincadeira aqui numérica, né? O 20 fala do quê? Escuta, ouça o chamado. Ouça o chamado. Eu não lembro mais, tinha um nome que é um dos nomes sagrados de Deus, em hebraico, que acho que é Vaikra, que exatamente, acho que é isso, Vaikra, não sei se é assim que fala, é, ouço o chamado, e eu lembro que na época que eu prestei atenção a como é que são as coisas nesse nome, eu estava dirigindo e atrás de um caminhão da Vic Bold, quer dizer, o Vic não tinha nada de Vaikra ali, mas eu li Vaikra, e cheguei em casa, eu fui ver o que era aquilo, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, quer dizer, ouço o chamado, e tudo é como a gente recebe a informação, né? E o que aquilo ali está representando. O 20, né, no tarô, ele vai falar o quê? Ele vai falar, tem um anjo tocando a trombeta, tem três pessoas, uma saindo assim, né, da tumba, que representa o renascimento, a ressurreição, você escutar o chamado para
acordar o Cristo interno. E é interessante que a palavra Cristo dá 20, né? Porque Jesus, o homem, né? Jesus, o homem, ele se tornou o Cristo, né? Quer dizer, ele entendeu, escutou o chamado, acessou a energia interna, foi, né? A pineal secreta um óleo sagrado quando a gente atinge a Kundalini, sobe e etc. Né? A gente é ungido, a gente começa a entender um pouquinho mais profundamente quem somos, né? É, a gente passa a ter um nível consciencial um pouquinho mais elevado, né? E aqui mostra, né? Então, assim, o que é o 12? O vinte de novo, aqui, eu gosto de falar que o 20 é aquele resgate do feminino. É o resgate do feminino, da intuição, da sabedoria, né? Você escutar, né? E não adianta a gente só escutar e não obedecer, né? Não é obedecer o externo, é obedecer o interno. É você estar alinhada internamente e quando você escuta, aquilo move alguma coisa no teu interior. O 12, né, que foi ontem, nós estamos no mês 12, né, mas o 12 que foi ontem, o 12, se eu somar dá 3, né, a redução dá 3. E fala do quê? O 3 fala da comunicação, como eu me expresso. Mas o 3 dentro da numerologia, também fala do quê? Da alegria, da leveza, do social, como eu me comunico, como a roda de amigos, a importância desse amor, dessa unidade, dessa harmonia ali com os amigos, né? Dessa leveza. É sorrir, mas sorrir com o coração, com a vibração, com os olhos brilham, né? É você conseguir expressar as tuas ideias, né? O 3 fala muito do reino das ideias, né? Então, você saber se comunicar. Vindo do 12, né? Eu tenho que saber quais são as ferramentas que estão disponíveis para mim, né? Quais são as minhas ferramentas? Eu tenho que dar o início, eu tenho que dar o passo, eu tenho que começar a minha jornada. E o 2, que é a energia do feminino, está ali do lado, né? Apoiando com o quê? Com sabedoria, pedindo esse para não ser impetuoso e saber escutar, saber sentir, até para que ele possa falar, né? No tarô, o 12 é uma carta que tem um mocinho de pendurado, né? De cabeça para baixo, e que fala que é interessante assim, olhe por outros ângulos a própria vida. Enxergue a vida não somente de uma forma, né? Mude o ângulo, mude a forma de enxergar. E ontem, até brincando com as meninas no grupo, né, falando, eu falei assim, e muitas vezes a gente só olha para fora em vez de olhar para dentro. Né? E quem sabe essa mudança de ângulo e essa mudança de visão, quer dizer, passar a olhar um pouquinho mais para dentro, se enxergar, enxergar o potencial interno, em vez de só olhar para fora, né? E muitas vezes a gente fica rígida, cristalizada em uma determinada forma de ver e não aceita outras visões, não aceita, né? Hoje a gente está vendo muito isso, radicalismo, que você fala uma determinada coisa, as pessoas vêm com pau e pedra em cima de você, né? É porque você está mostrando que um outro ponto de vista. E o 12 pede isso, né? Tem um novo ponto de vista.
veja diferente. Quem sabe as coisas não mudam, né? Mas enquanto eu não consigo enxergar o meu potencial, as minhas ferramentas, enquanto eu não me escuto e não sei como falar, eu vou ficar ali, de penduradinha, de cabeça para baixo, né? Até chegar o dia de hoje, o 13, com o esqueleto, com a foice na mão, que tem a possibilidade ali de cortar, né, aquela corda, vou cair de cabeça para baixo, mas vai levar aquele né, para você o quê? Fazer a transformação necessária na própria vida, né? Eu falo que a soma 24, né? O 24 representa muito aquele que volta em busca do amor perdido. É voltar, né? Voltar para casa, para o amor. Né? O 6 representa o lar, né? Não necessariamente a casa física, como a palavra casa dá 8, representa muito um centro de poder, né? Um centro de justiça, de poder. A palavra lar dá 6, que representa o que? Exatamente isso, aquele lugar de aconchego, de paz, de harmonia, né? De amor, né? Que é o lugar onde você chega e você pode relaxar, porque você entrou naquele espaço que te acolhe, né? Mas o 6 também representa responsabilidade, valores, ética, né? E onde você tem que saber, até por conta de responsabilidade e valores, saber escolher, né? Saber fazer escolhas, boas escolhas, né? Então, ontem, o potencial 12-12, né? O que dá 24 e 24 do dom do ano, né? Pede o quê? Harmonia, paz, beleza, fazendo escolhas favoráveis que nos levem para este espaço, para este lugar de harmonia, de amor. O 20 no meio, falando assim, você está escutando? O clarim está sendo tocado. Você está escutando? Você está ouvindo o chamado, né? Então, desde o ano 2000, né, gente, que a gente entrou nessa energia do feminino regendo, que antes no 1000 era o masculino que estava regendo. A partir do ano 2000, é a energia do feminino que está aí, e a gente precisa, inclusive, entender o que significa o feminino para não sair aí repetindo o mesmo padrão daquele que a gente fala tão mal dele, né? Né? E era o masculino que estava errado? Não, foi um desequilíbrio que aconteceu. Se a gente pula só para um outro lado também, ó, a gangorra. Ora lá, ora cá, ora lá, ora cá, e olha lá. O fiel da balança, né? Hoje não existe mais, tem gente aí que nem conhece balança com fiel, né? Só as digitais, né? Nós aqui já conhecemos aquela balancinha antiga, né? Mas o fiel da balança é aquele que sustenta os pratos, né? Da balança, para que a gente consiga equilibrar e utilizar o mesmo peso ou potencial dos dois lados, a mesma força desses dois lados, né? Todos os dons desses mesmos dois lados. E não é só um e nem só outro. Os dois são importantes, senão a gente não teria essas duas forças, né? Não é mesmo? Então, enfim, né? Ontem eu não falei do dia, né? A soma de mês e ano, se eu for somar um, vai dar, ir a 14, né? E deu 14, que foi 5, que nos pede muito que o 14 fala de eu ter temperança na vida. Eu saber utilizar não só as minhas ferramentas, mas também ter estabilidade, segurança,
ter um chão firme, com alicerce, para eu poder caminhar e abrir minhas asas. O 5 pede muito isso, os 5 sentidos, ir para a vida, fazer voos, liberdade, mudança. O 5 fala muito de uma energia de liberdade. Então, ontem o portal estava nos pedindo temperança em querer ser livre, sabendo lidar, olha as águas, né? Na carta do tarô tem, né, jogando uma aguinha, um pote no outro, eu saber lidar, né, com as águas. As águas representam aqui as nossas emoções. Se eu não souber lidar com as minhas emoções, eu sou dominada por elas, eu sou manipulada por elas, ou eu manipulo através delas, né? Vira um joguete de vítima e algoz, né? Que a gente está vendo também aí muito acontecer, né? Então a gente tem que ter um pouco de atenção. Olha lá, escuta, atenção, sinta, né? O ponto de apoio ontem, né? Da mandala que eu costumo fazer é 38, que dá 11, né? E 11 é um portal, né? Eu gosto sempre de, quando eu sempre traduzo tudo, né? 38, Jesus Cristo, dá 38, que dá 11. Jesus é 18, Cristo é 20, né? E a soma é 38, que dá 11, né? Então, a expressão Jesus Cristo é 38, que dá 11. O que é que esse ser, né, veio fazer aqui? Né? Ele veio comunicar, o 3 lá, falar, né? Ele era o mestre da justiça, né? O 8 aí do lado, né? É o mestre que veio falar do amor, veio falar, e era aquele que respeitava o feminino como um igual. As mulheres, vou falar o feminino, não as mulheres, como uma igual, né? Ele entendia a força do equilíbrio e a necessidade desse equilíbrio, né? E é considerado aí o portal para o feminino, porque o 11, se eu somar um em um, é 2. É o portal para o feminino, é o portal para a sabedoria, né? Se a gente sem sabedoria, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, esse era o ponto de apoio do dia de ontem, né? Para que a gente, se eu somasse a mandala inteira aqui, ia dar 52, que é 7, que falo do que eu saber estar com as rédeas na mão e no comando para que eu determine o caminho, a rota que eu quero seguir, que eu busque e mergulhe para saber as respostas internas e não deixar que essas emoções descontroladas, o meu mental descontrolado, né, que comande a minha vida. É eu buscar, é eu me recolher, é eu mergulhar, eu confiar em mim, no meu potencial, na minha capacidade. Isso não tem nada de ego nessa história. É eu entender o processo, centrar, pegar as rédeas na mão da minha vida, da minha condução. Então, ontem, né, representou aí um ponto de virada, né? A palavra vida da 12, né? Então, um ponto de virada na nossa vida, uma mudança profunda na nossa vida, né? Então, assim, como que temos, né? E é interessante que a palavra vida, a essência, as vogais dão 2, né? E as consoantes 10, né? De novo aí o 12, né? 10 e o 2 lá em cima. Mas a vida, então, te pede o quê? Que você escute a tua intuição, use de sabedoria e seja líder de si mesmo. O 10
seja líder de si mesmo, saiba girar a roda, em vez de deixar a roda ser girada aí de forma... E entender que muitas vezes a vida gira a roda, né? Mas quanto mais atenção, conexão, alinhamento estivermos, mais rápido é a nossa tomada de decisão e saída daquilo, né, que precisa ser feito, inclusive, para a gente continuar na nossa jornada e não ficar repetindo, né, o ciclo sem um domínio maior. Né? Hoje, hoje é dia 13, né? E exatamente aí pelo grande medo, né, que as pessoas têm aí do 13, né? Mas se a gente for olhar mais profundamente, o 13 está em muitas coisas, né? Outro dia eu estava vendo um estudo falando da nota de dólar, quantidade de raios que tem no triângulo, que são 13. Aí tudo é tudo dentro da, como é dito, dentro da maçonaria, mas a maçonaria para o mal? Não, gente. É um conhecimento. A quem utiliza para o mal, aí é outra história. Aí é outra história, né? Quem utiliza para dominação, mas é uma informação, né? E essas informações que são pertinentes ou importantes para a nossa virada, elas são ou ocultadas ou eles invertem a informação para que você não tenha medo, né, de acessar, né? Então, tem muita coisa aí que a gente vê que foi invertida, né? Quando a gente teve acesso aos textos apócrifos, né, que foram achados em Nag Hammadi, né, em Qumran, foram textos que foram retirados da Bíblia porque eles traziam até uma metalinguagem, uma informação muito mais profunda, de um entendimento muito mais profundo, né? Desde o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o próprio Evangelho de Maria Madalena, né? Mostrando aquilo que, na verdade, quem quer estar no controle das pessoas não quer que você acesse, né? E isso foi ocultado, foi retirado, né, dos textos oficiais e de repente esses textos vieram à luz, né? Foram achados, não inteiros totalmente, mas só as partes daquilo que ficou já fazem, né? Então toda a informação em geral, né? Eu até brinco muito nos filhos, que eles me chamam de a teórica da conspiração, né? Que eu leio tudo e eu busco sempre prestar muita atenção, né? Porque tudo aquilo que eles batem muito em cima para que você... Hoje estão fazendo isso, né? Estão querendo calar a boca de todo mundo. Por quê? Porque eles não querem que a verdade venha à tona. A verdade. A verdade não é relativa, a verdade é, né? E aí a gente tem que sentir para poder captar o que aquela informação está querendo dizer, né? E quando a gente não escuta, a gente também sofre as consequências, como também estamos vendo, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Quanta coisa está acontecendo em consequência de terem martelado na cabeça da humanidade aí uma determinada informação e quem falava contra era totalmente calado, né? Enfim, tudo isso nos mostra algumas coisas, tá? Eu gosto de chamar o número 13 de ponto transformador, um ponto transformador, né? Ele é aquele que transforma. E é interessante, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, falando aqui com vocês. Ontem, lendo o livro que nós estávamos lendo, que é Ana, a Voz das Madalenas, tem um trecho lá
que fala o seguinte, que eu falei assim, aqui, gente, olha, falando sobre 12, 12, que coisa mais fabulosa, né? Eu falei assim, né? E teve uma que falou assim, são as respostas, né? E é exatamente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que fala assim, olha. No círculo interno de Yeshua, com 12 homens, havia também 12 mulheres. Os 12 externos, os que são vistos, e as 12 internas, aquelas que são ocultas. Os 12 agiram como um cálice, o círculo alquímico que cercou e apoiou Yeshua e as Madalenas que estavam no centro, o 13º. Esses 12 casais serviram como uma unidade energética durante todo o ministério formal de Yeshua e Madalenas, especialmente durante os momentos de seu ministério cerimonial, que incluíam cura, ensino a grandes audiências. Então, é interessante, né? Os 12 externos e as 12 internas. Jesus, ou Yeshua, né, ele tinha essa consciência do equilíbrio. Então, os 12 apóstolos eram só os homens? Não, tinha que ter a contraparte feminina na história, que traz o equilíbrio energético. Sem esse equilíbrio energético, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E ele e as Madalenas, né, como diz nesse livro, a gente vai quebrando muitas informações e muitos paradigmas, né, lendo esses livros. Então, eles eram o centro, o ponto transformador, o 13º. Por que que os nossos calendários foram mudados? Era baseado nas luas, eram 13 luas, que representam os 13 ciclos femininos, né, ao longo do ano, né? É muita informação, os 12 signos solares, mas tem o centro, né, da mandala lá. Tudo isso foi ocultado, né, e colocado como algo negativo, o 13º, né? Então, eu falo que o 13º é o ponto transformador, né? Se a gente for pegar dentro do tarô, tem alguns que chamam a carta da morte. No tarô de Marseille é a carta sem nome, né? Mas que é um esqueleto com uma foice na mão, pedaços de, né? Corpos assim no chão. Quer dizer, é aquele que vem cortar o mal pela raiz. Ele vem ceifar aquilo que não faz sentido algum a gente sustentar, porque não faz com que a gente consiga transformar. Então, ele vem nos ajudar na profunda transformação e realmente cortar aquilo que não interessa. E se a gente for observar, né, a palavra mãe dá 13, a palavra sol dá 13, a palavra rosa dá 13, a palavra água dá 13. Voltando para a mãe, né, todos são pontos transformadores aí, né? Imagina a vida sem sol, não existe, né? A vida sem sol não existe. A rosa nos mostra muita coisa, né? O desabrochar de uma pétala, né? É aquele movimento espiralado, toroidal que uma rosa tem, a água, as nossas emoções. A água também, a gente morre sem água, né? Mas vamos para a mãe. O que representa uma mãe? Fora contexto emotivo, a mãe, não. Mãe, o que representa esse ser, esse papel, esse personagem, essa função? Vamos pôr uma função. O que representa a mãe? É aquela que ajuda, aquela sementinha inicial,
a gerar um corpo, e depois, primeiro a matéria, né? E depois ela ajuda aquele serzinho a se conduzir na vida. Aí, apoiando nas transformações para que aquele ser cresça em consciência, em amor, em potencial. Então, a mãe serve como um agente transformador para aquele ser que chegou aqui neste plano. Então, eu entendo muito o 13 como isso, a profunda transformação que precisamos fazer e passar para a nossa vida ser conduzida, né? Se eu somar aí o 13 com um mês, né? Então, internamente, a gente tem que fazer essa transformação para que a nossa vida transcorra. E a gente faça, olha lá, a carta 12 do dependurado, a cordinha seja cortada e a gente consiga conduzir a nossa vida, fazer as transformações, enxergar por outros ângulos, né? Para que a nossa vida, então, caminhe de outra forma. A soma vai dar 25, que é 7. Olha, ontem o total deu 52, que é 7. É o espelho, né? O potencial de hoje, né? É esse 7 aí de novo. Então, eu tenho que saber conduzir a minha vida e dar a direção que eu quero seguir. Mas, para isso, eu tenho que me escutar, usar de sabedoria e ter a ousadia necessária para me libertar. A soma total dia, mês e ano aqui, de hoje, né? Vai dar 15, que dá 6, né? Eu tenho que estar muito atento a todos os desejos, né? Não ficar sendo conduzida a minha vida através dos desejos, eu tenho que saber escolher. Eu tenho que saber escolher. Eu tenho que fazer boas escolhas na minha vida. E escolhas que me levem a estar em harmonia, em amor, né? A conduzir a minha vida com responsabilidade, com ética, né? E para isso, de novo, utilizando as minhas ferramentas, né, o meu potencial, para eu dar início, né, eu saber caminhar de forma independente e, ao mesmo tempo, livre para ser quem eu sou. É interessante, né, gente? A própria palavra dezembro, né? Dezembro dá 36, que dá 9. Que representa o fim, né? 9 representa muito o fim de uma etapa, né? O 9, a próxima carta é 10, o próximo número é 10, né? O 10, ele, 1 e 0 é 1 de novo, quer dizer, ele retorna à unidade já com outra cabeça, com outra consciência, com outra bagagem, né? Porque já fez um caminho, mas o 9, então, representa isso, né? Você olhar. Então, esse mês também pede isso, né? Olhe para o que você fez durante esse ano, né? A tua jornada até aqui, né? E solte aquilo que não importa, carregue só o essencial, né? E é interessante também que 369, né? Eu sempre lembro lá de Tesla, né? Que fala que se a gente soubesse a importância, o valor das frequências 3, 6 e 9, né, que são a chave do mistério do universo, né? E existe toda uma forma lá que faz que o 3, 6 e o 9 encabeçando lá em cima, né? 9, 3 e 6 como no relógio, é o sustentador do Torus, o campo magnético. Então é interessante, né, que dezembro aí está trazendo muita informação hoje, né, para que a gente preste atenção, né, à transformação necessária, né, para a gente cortar, de parar de ficar estagnado de cabeça para baixo, sem comunicar, sem falar aquilo que é preciso ser comunicado para que nossa fala se torne verbo, né? Eu preciso fazer a transformação. E essa transformação está dentro, é interior.
é o centro. Se a gente imaginar o feminino e o masculino, que são os anéis, né, o círculo alquímico, né, que está aqui, a gente tentar imaginar isso internamente, né, o nosso Cristo interno, né, cercado por esses dois anéis, interno e externo, né? Se a gente entender, né, igual ontem, 12/12, o dia é o interno, o mês é o externo, né? O externo é o masculino, é aquele que protege, é aquele que ampara, que cuida para que aquilo que é sagrado, que é o interno, que é o feminino, seja cuidado. E mais ainda, para que o centro, que é o 13º, possa ser sustentado por esse círculo alquímico e ele em si, enfim, consiga realmente ser aquilo que ele veio fazer, ser o ponto transformador na nossa vida. Bom, gente, eu sei que eu viajo demais assim na minha... mas, né, espero que tenha ficado entendido, né, de uma forma entendível, né, o que eu queria dizer aqui. Então, um beijo enorme, né, e a gente continua aqui, né, caminhando firmes, né, mas vamos caminhar firmes, centrados, né, com muita consciência, escutando, vendo aquilo que muitas vezes está ali, um pouquinho oculto, ou um pouquinho com uma carga um pouquinho de maledicência, né, em cima, te falando, olha, não vá por esse caminho, né, porque esse caminho aqui não é muito bom. Presta atenção, escuta, escuta, né? Nem sempre é aquilo que o externo está falando é a verdade, tá bom? Então, um beijo enorme e vamos continuar, né? Continuar firmes. Beijinho. Um excelente resto de dia aí para todos nós. Tchau, tchau.